Bom, pessoal, a segunda parte da nossa matéria foi relacionada ao cálculo dos esforços internos que ocorrem no material devido à ação de forças externas. Então a gente viu que ao aplicar cargas externas a um determinado corpo, em seu interior vão aparecer quatro esforços solicitantes, que são a força normal, a força de cisalhamento, o momento fletor e o momento torsor. Nós vimos também que, se nós estivermos analisando um sistema de forças coplanares, que é o caso aqui da nossa disciplina, vão aparecer apenas as forças normal de cisalhamento e o momento fletor. A gente viu também, pessoal, que para analisar esses esforços, é interessante que a gente determine uma convenção de sinal, que essa convenção permite que a gente faça uma análise criteriosa e posteriormente consiga analisar a região que o material está operando, que o nosso corpo está operando. Para a força normal, a gente definiu que a convenção de sinal seria uma força de tração, quando a gente definir esse esforço saindo do plano da seção, e uma força de compressão quando a força estiver entrando no plano da seção. A força de cisalhamento, ela foi definida de maneira que ela provoque uma rotação no sentido horário para forças de cisalhamento positivas e uma rotação no sentido anti-horário para forças de cisalhamento negativas. Já o momento fletor, ele foi definido de modo que o momento fletor positivo é aquele que provoca uma tração das fibras inferiores do nosso corpo. E, por outro lado, o momento fletor negativo é aquele que provoca uma tração nas fibras superiores. Ok? Então, essa convenção nós vamos adotar na solução dos nossos exercícios. Também peço que vocês mantenham a mesma solução para nós encontrarmos os valores, né, que sejam coerentes aí com esse padrão. Bom, no intuito de dar um exemplo de como construir diagramas dos esforços solicitantes, eu escolhi uma peça possui dois apoios do primeiro gênero, possui um carregamento de 800 newtons por metro e possui uma força pontual de 225 newtons. Então essa peça aqui, ela vai ser avaliada nesse próximo exemplo, e eu vou estar mostrando para vocês aí a sequência de passos, né, procedimento para a gente conseguir obter esses comportamentos dos esforços internos. A primeira parte do processo consiste em esboçar o diagrama de corpo livre do nosso corpo. Esse diagrama de corpo livre ele tem o objetivo de mostrar e identificar as forças externas que estão atuando aí no nosso corpo. Como a gente já bem mencionou, nós temos aqui dois apoios do primeiro gênero, eu chamei de VA e VB, possuímos um carregamento distribuído, também uma força de 225 newtons. A próxima etapa do processo consiste em encontrar as forças externas, que nesse caso a gente deve encontrar as reações de apoio aí do nosso corpo, que são as únicas forças externas desconhecidas. Para fazer isso, nós vamos aplicar as equações de equilíbrio desse corpo e obter os valores das reações de apoio. Então, quando nós fazemos o somatório das forças ao longo do eixo Y igual a zero, nós obtemos que a força VA mais a força VB vai ter que ser igual à integral aqui do meu carregamento, né? Esse valor de 800 vezes 0,15 significa a força resultante do carregamento. O carregamento é um carregamento constante, então basta multiplicar aqui 800 pelo tamanho desse carregamento, que tem 0,15 de comprimento, mais aqui é uma força pontual de 225 newtons. Com isso, nós temos que a nossa força VA mais VB devem valer 345 newtons.
A outra equação que nós vamos utilizar vai ser o somatório do momento aqui no ponto A. Esse somatório do momento, a gente consegue, a partir dele, nós conseguiremos obter o valor aqui da nossa força VB, que é uma das incógnitas do problema. Analisando aqui no ponto A, nós sabemos que a força VA não provocará momento, uma vez que o ponto A está contido na linha de ação dessa força. Já o nosso carregamento, esse sim vai provocar um momento aqui no ponto A, uma vez que o ponto A não está contido na linha desse carregamento. Podemos considerar aqui uma força resultante nesse carregamento, e essa força resultante vai provocar uma tendência de rotação aqui no ponto A, no sentido horário. O valor da força resultante, nós já calculamos, né? Será 800 vezes 0,15, que é a integral do carregamento, e o braço do momento, que é a distância dessa força resultante até o ponto A, é de 0,2 mais 0,15 dividido por 2, que é basicamente a metade aqui do tamanho do meu carregamento, o comprimento dele. A força VB vai provocar uma tendência de rotação do corpo em relação ao ponto A no sentido anti-horário, por isso o sinal positivo. O valor da força é o VB, e o braço do momento, né, a distância da linha de ação da força VB até o ponto A é de 0,4 metros. E finalmente, a minha força de 225 vai provocar uma tendência de rotação do corpo em relação ao corpo A no sentido horário, por isso o sinal de negativo. Nós teremos então um momento provocado por essa força de 225 vezes meio. Resolvendo essas expressões, nós vamos encontrar as forças VA e VB iguais a menos 18,35 e 363,75 newtons, respectivamente. No caso, a força VA possui sinal negativo porque nós arbitramos o sentido de VA de maneira incorreta. Apesar desse valor estar negativo, não temos nenhuma restrição imprópria, porque o nosso corpo ele possui apoios que são abraçadeiras. Essas abraçadeiras elas conseguem exercer força tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, sem nenhum problema. O próximo passo da solução do nosso problema é definir aí quais são as seções do meu corpo. Essas seções elas são definidas, conforme nós explicamos em sala de aula, através do seccionamento dessa peça em todos os pontos onde houver mudança de carregamento, mudança de carga. Então aqui nós temos uma seção S1 que vai do ponto 0 até o ponto 0,2, né, devido à presença do carregamento de 800 N por metro. A seção S2 é a seção que contempla esse carregamento, e depois eu vou mostrar como resolver essa seção. A gente já conversou em sala de aula, então a gente vai ter uma característica especial aqui para essa seção S2. Na seção S3, a gente vai defini-la, né, devido ao fim do nosso carregamento, ou seja, a mudança, né, na característica de carga sobre a peça. E aqui a seção S4 é caracterizada pela inserção dos efeitos da nossa reação de apoio VB. Okay? É importante frisar aqui, né, que cada uma das seções elas possuem intervalo fechado à sua esquerda e intervalo aberto à direita, ou seja, elas não incluem o ponto à direita. Então, isso é fundamental para nós conseguirmos definir aí, o comportamento dos esforços solicitantes no interior da peça em cada uma dessas seções. Feita essa definição, nós podemos partir para a análise de cada uma das seções, né, e vamos conseguir aí obter os valores dessas grandezas dos esforços internos para cada uma delas. Na primeira seção, que vai de 0 até 0,2, nós possuímos apenas o efeito externo da força VA e o aparecimento, então, na nossa seção dos esforços solicitantes da força cortante do momento fletor. Com isso,
a gente pode lançar a mão das equações de equilíbrio para poder encontrar esses esforços. Fazendo o somatório das forças em Y, nós encontramos que VA menos V vai ser igual a zero. Logo, a nossa força cortante vai ser igual ao próprio VA, que vai valer menos 18,75 newtons. Note que essa força cortante foi definida aqui com a setinha para baixo, como foi a nossa convenção, porque colocando a força cortante no sentido para baixo, nós temos que essa força cortante vai provocar uma tendência de rotação no sentido horário dessa peça. Então, essa característica foi o que a gente arbitrou como sendo o nosso sentido positivo da força cortante. No momento fletor, ele foi colocado de maneira que ele tracione as fibras inferiores aqui da minha peça. Resolvendo aqui o momento equivalente, o momento resultante no ponto A, nós temos que a força VA não provoca momento no ponto A, que a nossa força V provoca um momento no sentido, uma tendência de rotação no sentido horário, portanto negativo. Então vamos ter o momento provocado pela força cortante igual a V vezes o braço do momento, que no caso é x, e nós vamos ter o nosso momento fletor, que aqui está indicado no sentido anti-horário, vai ser positivo. Logo, nosso momento fletor vai assumir o valor de menos 18,75x Nm ao longo da seção S1. Bom, seção S2, que vai de 0,2 até 0,35, nós temos aí que os esforços solicitantes vão sofrer a ação do carregamento de 800 Nm por metro. Aqui vale destacar que eu não posso representar o meu carregamento como uma força resultante, justamente porque eu quero avaliar como se comportam esses esforços internos ao longo desse carregamento. Se eu representasse, por exemplo, uma força resultante, eu não ia ter como que esses esforços variam ao longo aqui do meu carregamento. Eu só posso representar o meu carregamento como uma força resultante se eu quiser analisar um intervalo que não está sob a ação deste carregamento distribuído. Nós vimos na aula que para seções com carregamento distribuído, nós podemos lançar a mão das expressões que obtivemos a partir da análise diferencial desse trecho. Então, na aula, nós mostramos que o nosso esforço cortante ele vai ser igual à integral de menos o carregamento dx. Nesse caso, o nosso carregamento é constante, então esse valor vai ser a integral de menos 800 dx. Okay? Então, resolvendo essa expressão, nós temos que o nosso carregamento, nossa força cortante, vai ser igual a menos 800x mais C1. Para encontrar a nossa constante C1, nós temos que analisar as condições de contorno aqui dessa região S2. Então nós vamos analisar qual o valor da nossa força cortante no ponto x igual a 0,2. A gente pode fazer isso analisando o valor desse esforço cortante da seção anterior. Nós já conseguimos obter a expressão do esforço cortante lá da nossa seção S1. Então, na seção S1, nós podemos verificar que em x igual a 0,2, nosso carregamento vai valer menos 18,35. Vocês podem se perguntar, e isso pode gerar um pouco de dúvida, porque a seção S1 ela vai até x menor do que 0,2. No entanto, como nós não possuímos descontinuidade no ponto, ou seja, não existe nenhuma força pontual aplicada no ponto V igual a x igual a 0,2, nós podemos assumir que esse carregamento, que essa força cortante vai ser contínua ali naquele ponto. Então o valor da nossa força cortante em x igual a 0,2 tem que ser igual tanto para a seção S1 quanto para a seção S2. Analisando na seção S1, nós vemos que o carregamento é constante e vale menos 18,75. Substituindo essa igualdade aqui na nossa expressão do esforço cortante para a seção S2,
nós obtemos que menos 800 vezes 0,2 mais C1 é igual a menos 18,55. Isso faz com que a nossa constante C1 seja igual a 141,25 newtons. Portanto, a nossa força cortante ao longo da seção S2 vai valer menos 800x mais 141,25 newtons. Podemos agora fazer o mesmo procedimento para o momento fletor. Nós vimos que o momento fletor ele vai ser a integral da força cortante dx. Com isso, eu tenho que meu momento fletor tem que assumir a integral de menos 800x mais 141,25 dx, o que resulta no momento fletor de menos 400x ao quadrado mais 141,25x mais C2. Da mesma forma, para analisar as condições de contorno, eu avalio o valor do meu momento fletor da seção S1. Então, lá na minha seção S1, meu momento fletor ele vale menos 18,75x. Analisando do ponto x igual a 0,2, nós obtemos um valor de menos 375. Novamente, eu lembro que a gente só pode realizar essa análise de condição de contorno porque não existe nenhum carregamento, nenhuma carga externa, nenhum momento externo aplicado no ponto x igual a 0,2. Então, meu momento fletor vai ser contínuo. Com isso, nós temos que, resolvendo a expressão, substituindo essa igualdade na expressão do momento fletor da seção S2, nós obtemos a constante C2 igual a menos 16. Dessa forma, obtemos aí o nosso momento fletor igual a menos 400x ao quadrado mais 141,25x menos 16, e esse valor é válido ao longo de toda a seção S2. Continuando a nossa análise, na seção S3, nós vamos simplesmente substituir o carregamento por sua força equivalente, sua força resultante. Agora sim, na seção S3, que vai de 0,35 até 0,4, nós podemos fazer isso, porque nós vamos estar fora da região de carregamento, ou seja, essa variável x não vai estar sob a ação do carregamento. Então, para regiões que estão externas ao carregamento, utilizar o carregamento ou a sua força resultante vai dar no mesmo resultado. Ok? Então, analisando as expressões do somatório de forças em y e o somatório de forças e o somatório de momentos, nós chegamos à expressão da nossa força em y igual a VA menos 800 vezes 0,15, que é a força resultante do carregamento, menos V igual a zero, o que nos fala, né, que V, né, que a nossa força cortante é igual a menos 138,135 newtons. Se vocês analisarem esse valor de menos 138,35, vocês vão ver que ele é exatamente igual ao valor da expressão no passo anterior, expressão da seção S2, em substituir esse x igual a 0,35, nós vamos obter o mesmo valor, menos 138,65. Ou seja, dessa forma eu consigo ter um mecanismo para verificar se eu estou resolvendo o exercício de maneira correta. Peço que vocês aí façam essa análise e verifiquem se esse valor é igual. Se não for, com certeza existe algum erro aí que nós estamos cometendo na solução do exercício. Então, essa é uma forma muito boa de você verificar se você está conseguindo, se você está desenvolvendo a sua análise de maneira correta. No caso do momento fletor, nós obtemos ele através do somatório de momentos do ponto A, que eu já fiz aqui em alguns pontos, né? Então, a gente vai obter a expressão de menos 138,75x mais 33. Novamente, instigo vocês a substituírem o valor de x aqui igual a 0,35 nessa expressão e nessa expressão aqui, né, que nós achamos para a seção S2, e nós vamos ter que ter o mesmo valor em ambos os casos, ok? Que não existe descontinuidade de momento, não existe nenhum momento externo, nenhum torque aplicado aqui no ponto 0,35. Finalmente, aqui na seção S4, a única diferença vai ser nós teremos a reação de apoio VB influenciando o comportamento dos esforços solicitantes internos. Então, aqui na nossa seção S4, nós teremos a consideração dessa força VB, e isso vai impactar nas nossas equações de equilíbrio.
Resolvendo de maneira análoga ao que foi feito aí nos slides anteriores, nós vamos ter que a nossa força cortante na seção S4 ela vai ser igual a 225 newtons, que é exatamente o valor da força externa no ponto x igual a 0,5. Isso nos dá um indicativo que nossa análise foi correta ao analisar todo esse processo. Analisando aqui o momento, nós obtemos a expressão de que o momento vale 225x menos 112,5. Novamente, nós podemos conferir se essa expressão está correta analisando na periferia da seção S4. Se nós verificarmos em x igual a 0,4, esse valor aqui de m tem que ser exatamente igual ao valor do momento fletor da seção S3, também x igual a 0,4, porque nós não temos descontinuidade de momento naquele ponto x igual a 0,4. E no caso aqui do ponto x igual a 0,5, nós sabemos também que não existe nenhum momento externo aplicado naquele ponto. Então, se nós substituirmos aqui 0,5 nessa expressão, nós vamos obter que o momento vai valer 0 ali na extremidade da nossa peça. Ok, pessoal? Então, com isso, nós obtemos aqui todas as expressões de todas as seções da nossa peça, e agora nós temos uma descrição completa aí dos esforços solicitantes no interior da mesma. Se nós quisermos descobrir aqui o valor em algum ponto qualquer, basta entrar com o valor de x, né? Determinar o valor de x que a gente queira, obter o valor desses esforços, a gente já vai ter automaticamente essa expressão. Apenas para ilustrar isso de forma a já integrar com o próximo assunto, né, que é o cálculo das tensões internas, eu peço para nós calcularmos aqui a tensão de cisalhamento no ponto C. Ou seja, eu vou querer calcular aqui a nossa tensão de cisalhamento numa distância de 0,25 metros da origem. Então, pessoal, para fazer isso, basta aplicar a equação que nós já aprendemos na aula. Então, a tensão de cisalhamento vai ser a força cortante dividida pela área da seção. Então, essa força cortante, né, basta eu aplicar o valor já encontrado nas expressões anteriores, né? Então, aplicar aqui 0,25 no esforço cortante, a gente sabe que esse ponto C está aqui na seção S2, então substituindo 0,25 aqui nessa expressão da seção S2, nós vamos obter aí o valor do nosso esforço cortante, vai ser menos 800 vezes 0,25 mais 141,25, dividido aqui pela área do nosso corpo. O enunciado já nos diz que o corpo é cilíndrico, né, e possui um diâmetro de 70 milímetros. Então, substituindo aqui, a gente vai ter aí que a área vai ser dada por πd ao quadrado sobre 4, de d o diâmetro. Então, diâmetro de 0,07, totalizando aí uma tensão de cisalhamento média de menos 15,27 kPa aí nesse ponto C. Ok, pessoal? Então, com isso a gente resolve o nosso exemplo 3. Bom, para finalizar a nossa breve videoaula de revisão, proponho aqui um último exemplo, o exemplo 4, onde nós vamos avaliar agora as características do material, fazer uma breve análise da operação, região de operação do material, né, submetida a esforços externos, utilizando também a curva, né, obtida no ensaio de tração e compressão lá do que nós aprendemos na última aula. Bom, nesse exemplo, vamos determinar aqui juntos o alongamento da haste quando essa está submetida a uma carga de 10 kN. Essa é a primeira pergunta. Em seguida, eu peço, né, na segunda parte da questão, eu peço que vocês determinem qual é o alongamento residual. Na segunda parte, eu peço que vocês determinem qual é o alongamento residual da peça, né? E esse alongamento residual, né, obviamente considerando aí
a ausência dessa carga de 10 kN. Nesse caso, já foi dado do problema que o módulo de elasticidade, ou de Young, ele vale 70 GPa. Bom, a primeira tarefa é definir aí a força normal ao longo da nossa barra, né? Eu peço que vocês tentem fazer esse exercício, mas isso não é difícil, né? Nós vamos ter aqui basicamente apenas uma seção. Apesar de haver essa mudança na seção transversal de 20 mm para 15 mm, não existe nenhuma variação de carga aqui no ponto B. Então, a gente pode considerar apenas uma seção ao longo de toda a nossa peça, em termos de força normal, né? E é fácil a gente equacionar isso e mostrar que essa força normal ela vai valer aí 10 kN para todo x. Lembrando que a gente deve escolher uma seção. Por exemplo, se a gente estiver analisando do ponto A até o ponto C, essa força de 10 kN não vai entrar na conta, né? Porque ela já foi considerada no equilíbrio do corpo. Esse corpo está em equilíbrio porque a gente tem 10 kN no sentido negativo do eixo X e 10 kN no sentido positivo do eixo X. Okay? Então, basta aí vocês olharem o material, que é fácil nós definirmos esse valor de 10 kN. A segunda etapa, pessoal, é o cálculo das tensões normais nos segmentos. Então, como nós temos aqui dois segmentos com áreas distintas, apesar da minha força normal ser a mesma nos dois casos, a gente tem que as áreas são distintas. Devido a esse fato, nós vamos ter também tensões normais distintas. Então, no segmento AB, nós vamos ter uma tensão normal que vale 10 kN dividido pela área da seção transversal. Nesse caso é um cilindro, então a nossa área vai ser πd ao quadrado sobre 4. Né? Na seção AB o nosso diâmetro é de 20 mm e na seção BC é de 15 mm. Com isso a gente obtém os valores de 31,83 megapascal para o segmento AB e o valor de tensão normal média de 56,58 megapascal para a seção BC. Ok, pessoal? Então, com isso a gente já tem as nossas tensões normais médias calculadas e estamos aptos a fazer a análise do equilíbrio elástico do corpo. A parte 1 do nosso exercício ele pede que nós determinemos as deformações em cada segmento. Como nós temos aqui no segmento AB uma tensão normal média de 31,83, é possível nós vermos aqui no gráfico que até 40 megapascal nós temos o nosso material operando na região linear da curva. Então, com isso, nós podemos aplicar aqui a equação de Hooke, né, a lei de Hooke, e obtermos o valor da deformação no segmento AB. Então essa deformação nada mais vai ser do que a tensão normal no segmento AB dividido pelo módulo de elasticidade do material que também foi dado. Com isso eu tenho uma deformação aqui no meu segmento AB de 4,55 vezes 10 a menos 4. Nesse caso, pode-se usar aqui como unidade da deformação a unidade de comprimento do nosso material, por exemplo, milímetro por milímetro. Isso aqui é adimensional, mas em alguns casos é possível também determinar aí uma unidade para deformação. No segmento BC, a gente vê que nossa tensão normal vale 56,58 megapascal. Com isso a gente está na região plástica, ou seja, o nosso material nessa região não respeita a lei de Hooke. Com isso a gente tem que verificar no nosso gráfico, né, lá no nosso gráfico, qual que é o valor dessa deformação. Olhando aqui pelo diagrama, nós vemos que em 56,58 a deformação do segmento BC vai ser de 0,0450. Calculando o alongamento da nossa peça, nós vamos ter que o alongamento vai ser a deformação vezes o comprimento inicial, né? Então, nosso alongamento total vai ser a deformação do segmento AB vezes o comprimento
inicial do segmento AB, mais a deformação do segmento BC, vezes o comprimento inicial do segmento BC. Com isso, nós chegamos aqui ao valor de 18,27 milímetros. Esse vai ser o alongamento aí da nossa peça ao longo, né, de toda a sua extensão. A segunda parte do exercício, ela nos pede encontrar o valor da deformação residual, ou seja, a deformação quando as cargas são retiradas. No segmento AB, pessoal, como ele está trabalhando na região elástica, uma vez retirada a carga, a nossa deformação residual vai ser igual a zero, né? Que a gente vai ter aí nosso corpo ele retornando para a origem e nós não vamos ter deformação residual na região elástica. Já na região plástica, no segmento BC, nós vamos ter aí sim uma deformação residual, né, que pode ser calculada conforme eu expliquei na sala, né, como a deformação do ponto de operação, né, menos uma deformação de recuo. E essa deformação de recuo, né, como a gente sabe que o nosso corpo aqui vai recuar por uma reta que respeita a lei de Hooke, a gente consegue calcular aqui a nossa deformação de recuo como sendo a tensão do segmento BC dividido pelo módulo de elasticidade. Ou seja, a nossa deformação de recuo vai ser 8,0841 vezes 10 a menos 4. Então nós vamos ter, pessoal, que a deformação residual no segmento BC é igual ao valor de 0,045, que é igual à deformação quando existem os 10 kN, menos o recuo, né? Que nesse caso vai ser menos 8,0841 vezes 10 a menos 4. No total, nós vamos ter uma deformação residual de 0,0442, que é muito próximo, né, da deformação de operação. A gente vê aqui que o material ele não recua normalmente, não recua muito, né? Então a gente vê que realmente quando a gente está na região plástica, ele fica com uma deformação residual bastante grande. Para encontrarmos aí o nosso alongamento residual, basta fazer o mesmo procedimento, né? Aqui no caso seria a deformação residual vezes o comprimento AB, mais a do segmento BC vezes o comprimento inicial do segmento BC. Como aqui a deformação residual do comprimento AB é nula, a gente vai ter apenas a deformação residual do comprimento do segmento BC vezes o valor inicial, né, do segmento BC, que é de 400. A gente vai ter aí a nossa peça deformada permanentemente de 17,68 milímetros. Ok, pessoal? Então, com isso a gente conclui aí a nossa breve videoaula de revisão. Peço que, se tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, que me procurem e a gente poder estar sanando isso aí da melhor forma. Bom, espero ter ajudado vocês. Obrigado, então.